O Investidor Comportamental de Daniel Crosby é um dos melhores livros de finanças de todos os tempos sobre investimentos. Neste vídeo, compartilharei as melhores lições que aprendi com ele. Quem deve ver este vídeo? Qualquer pessoa interessada em aprender sobre investimento comportamental deve definitivamente dar uma chance a este vídeo e ao livro, é claro. Negociantes de ações ou investidores que desejam entender porque é que o seu portfólio está negativo e como podem diversificar as suas posições para minimizar o risco. Então, sem mais delongas, vamos começar. Lição número 1. Para entender os mercados, entenda a psicologia das pessoas. Como todos sabemos, os seres humanos são criaturas sociais. Construir conexões sociais e acreditar em narrativas permitiu-nos tornar-nos a espécie mais poderosa. Outras criaturas, como formigas, são muito trabalhadoras, mas o que nos separa delas é a nossa capacidade de pensar e acreditar em ideias. Podemos formar conceitos e manifestá-los. Isso é tanto uma bênção quanto uma maldição. Conceituar da maneira certa nos aproxima da realidade, enquanto acreditar em objetos irreais nos afasta dela. Curiosamente, a capacidade de pensar foi o que nos permitiu coordenar em grande escala. O autor compartilha como os macacos não conseguem manter relacionamentos com mais de 100 outros macacos, mas esse número é maior no livro Sapiens. Nós humanos podemos nos comunicar em uma escala maior. Hoje em dia, a distância não é mais uma barreira. Você pode estar sentado nos Estados Unidos da América e se comunicar com o seu amigo em Portugal. A internet nos ajudou a socializar ainda mais. Até aí tudo bem, certo? No entanto, essa capacidade de criar conceitos e agir sobre eles também leva a um comportamento irracional. Dinheiro também é um conceito. Parece natural. No entanto, o autor diz que é mais psicológico do que físico. Quase todos os sapiens acreditam na ideia de dinheiro, pois facilita a troca de valores. Os mercados sobem e descem com base no que as pessoas pensam. Você já se perguntou porque é tão difícil prever os mercados? Isso acontece porque os humanos se comportam de forma irracional. Gostamos de pensar que somos todos seres racionais, mas não somos. Mercados e capitais são produto da mente humana. Então, como é que eles podem ser racionais? O autor sugere que é preciso entender a mente humana para estudar os mercados. Caso contrário, será uma análise superficial. Apenas observar os mercados não fornece dados suficientes para fazer julgamentos precisos. Em outras palavras, a capacidade de entender as pessoas separa um bom investidor de um mau investidor. Bons investidores não focam apenas nas métricas. Eles também sabem como as pessoas pensam e agem. Lição número 2. A sua mente de macaco não foi projetada para torná-lo um grande investidor. Investir pode ser complicado se você não entender a mente humana. O autor diz que o cérebro humano é velho, faminto e impaciente. O nosso cérebro não foi projetado para atividades de longo prazo, então tendemos a agir com impaciência e buscar gratificação imediata. E não só está velho, mas também está com fome. Leva 25% da nossa energia e continua a funcionar mesmo quando estamos a dormir. O cérebro tenta descobrir atalhos para economizar ainda mais energia. Pense nisso. Se você tiver duas opções para escolher, comer um lanche saboroso ou ler um livro sobre um tema complexo, qual vai escolher? A maioria das pessoas prefere comer um lanche saboroso em vez de ler um livro. Isso ocorre porque comer comida saborosa dá gratificação instantânea, liberando dopamina dentro do cérebro. Embora o mundo tenha se tornado mais avançado com tecnologia sofisticada, ainda carregamos aquele velho cérebro que precisa se adaptar a mudanças tão drásticas. Então, mas o que é que isso tudo tem a ver com investimentos? Todos esses comportamentos não são adequados para investidores. Um investidor inteligente tem que ter paciência. Quando você está impaciente, tende a ser levado pelas emoções e a tomar más decisões. O autor discute como isso vai contra os princípios básicos do investimento. Um princípio de investimento é comprar ações a um preço baixo e vendê-las a um preço alto. Em outras palavras, os investidores experientes não se comportam com base nas emoções. Quando o mercado está baixo, o preço está baixo. Então eles compram ações a um preço baixo. E quando o mercado está alto, o preço está alto, então eles vendem as suas ações a um preço alto. Eles não agem por ganância ou medo. Mas o cérebro de macaco não funciona assim. Busca o prazer imediato e quer evitar qualquer dor, mesmo que traga benefícios a longo prazo. Você já viu como os macacos ficam pulando sem motivo? Da mesma forma, os investidores tendem a agir mesmo quando não é necessário. Eles tendem a negociar ações excessivamente quando precisam apenas de ficar sentados a observar o seu dinheiro crescer gradualmente. A questão é, a maioria das pessoas não tem ideia de quanta riqueza é suficiente. Então, tendo uma mente impaciente, eles continuam a correr atrás de dinheiro sem perguntar quanto precisam exatamente.
Por todas essas razões, o autor diz que aqueles que conseguem entender os seus cérebros de macaco naturalmente se tornam investidores inteligentes. Recomendo a leitura de alguns livros de psicologia para saber como a mente humana pode ser tendenciosa. Lição 3. Pesquisa a verdade, não o conforto. Quase todo guru de autoajuda o ensina a acreditar em si mesmo. Mas acreditar demais em si mesmo alimenta o seu ego e acaba por afastá-lo da verdade. Todos nós somos programados para buscar conforto. Quando ouvimos ideias contra as nossas crenças entranhadas, tentamos evitá-las e começamos a procurar opiniões que confirmem nossas noções pré-existentes. Isso não é bom para um investidor. Quanto mais certeza você tiver das suas ideias, maior serão as chances de correr o risco de fracassar. O autor discute o efeito Dunning-Kruger, que diz que as pessoas que não têm experiência muitas vezes não percebem a sua falta de habilidade e superestimam as suas habilidades. Isso se torna um ciclo vicioso, a menos que eles aceitem que não sabem. O autor aponta que as pessoas são mais céticas sobre ideias que contradizem as suas crenças do que com aquelas que estão de acordo com elas. Por exemplo, existem muitos estudos que mostram que o leite faz mal à saúde e sugerem que você deve parar de beber leite, mas ao mesmo tempo, o leite é consumido em uma escala colossal e está associado a ossos fortes. Então, as pessoas que já gostam de consumir produtos lácteos buscam pesquisas que mostrem o quão saudável é beber leite. Do outro lado, as pessoas que odeiam o leite e acreditam que ele faz mal à saúde buscam pesquisas que mostrem o quanto ele faz mal ao nosso corpo. Se você quer beber leite ou não, você decide. O ponto digno aqui de nota é que tendemos a aceitar o sim, você está certo, em vez do não, você está errado. Tendemos a nos tornar mais confiantes em nossas crenças se o argumento contraditório for ambíguo. Isso vai contra os princípios do investimento inteligente. Investidores experientes acreditam na diversificação porque você sempre pode estar errado. A diversificação existe porque os investidores acreditam que podem estar errados, por mais especialistas que sejam em prever as flutuações do mercado. Este não é o caso dos investidores amadores. Eles estão muito confiantes em suas escolhas e é por isso que provavelmente tomam mais decisões ruins em comparação com os investidores experientes. Então, qual é o ponto-chave aqui? Não ignore os factos que contradizem as suas convicções, por mais firmes que elas lhe pareçam. Adicione esta frase ao seu dicionário mental. Posso estar errado. Busco o não mais do que o sim. Lição número 4. O nosso amor pela certeza não é apenas responsável por maus investimentos, mas também nos impede de fazer coisas grandes e significativas. Risco e falha. Estas são as duas palavras que ninguém gosta. Não medimos esforços para evitar riscos e falhas, não é? Eu gostaria que a vida funcionasse assim. O autor diz que seja no mercado ou na vida, a mudança é a única constante. Mas como é que isso afeta os investidores? O autor fala sobre o conservadorismo. Isso significa que não gostamos de situações desconhecidas que podem resultar em perda. Gostamos de seguir os padrões conhecidos, mesmo quando eles nos deixam tristes e infelizes. Porquê? Porque há uma certeza. É por isso que a maioria das pessoas escolhe empregos em vez de empreendedorismo. Os empregos são relativamente mais seguros. Algumas pessoas, mesmo quando acham o seu trabalho cansativo e doloroso, não fazem nada porque sabem o que o amanhã lhes trará. Todos os dias são iguais para eles. Por outro lado, o empreendedorismo tem altos e baixos. Você é constantemente colocado em situações desafiadoras. Um dia você está a lucrar, enquanto no outro dia você se vê derrotado pelos seus concorrentes. Há um conforto em aderir aos mesmos padrões de vida. Outra razão para não gostar de mudanças e ser conservador é que pensar requer esforço e energia. Uma pesquisa diz que tomamos cerca de 35 mil decisões por dia. Isto é demais, certo? Então, o nosso cérebro tenta economizar energia. Pense nisso. Quantas vezes você calcula a probabilidade de cada decisão que toma a cada minuto? Somos programados para seguir o fluxo e não atrapalhar a nossa vida diária, mesmo quando isso não é benéfico para nós. A mudança é difícil e requer planejamento, o que sobrecarrega os nossos cérebros. O crescimento é impossível sem a mudança. Então, aqueles que não querem mudar escolhem para si a mediocridade. Há conforto na mediocridade. Se você deseja alcançar algo grande em sua vida, esteja pronto para enfrentar desafios e assumir riscos. Você não pode se tornar o seu melhor enquanto permanece quem você é agora. Por alguma razão valorizamos mais o que temos do que o que não temos. Segundo o autor, uma vez feito algum investimento, tendemos a nos ater às nossas decisões. É por isso que você vê que a maioria das empresas continua a seguir as mesmas práticas mesmo depois de desatualizadas e os investidores tendem a não vender ações que possuem, mesmo quando faz sentido não mantê-las. A aversão ao risco não se limita ao investimento.
A mãe natureza nos fez de tal forma que nos preocupamos constantemente com a nossa preservação. O risco tem perigo potencial, mas também a promessa de algo melhor do que o que temos atualmente. Quase todas as nossas decisões são afetadas com base no risco que uma decisão reserva para nós. Resumindo, a nossa tendência de evitar riscos não nos leva a lugar nenhum. Os investidores devem aprender sobre o viés de inação e equilibrar os riscos para virar as circunstâncias a seu favor. Mas você sabia que as informações que você consome também desempenham um papel vital na qualidade das decisões que você toma como investidor? Lição número 5. A maior parte da informação na era digital de hoje é drama inútil, sem qualquer utilidade. Os dados são o novo petróleo atualmente. Quanto mais dados sobre algo, melhor, certo? Na verdade, não. O autor diz que a maioria dos dados vem na forma de ruído atualmente. O problema é que a maioria dos dados e informação são falsos e não têm utilidade prática. Estudos mostram que, quando o seu cérebro consome uma quantidade enorme de dados, você toma decisões ruins e também afeta a satisfação com as suas escolhas. A era em que vivemos é obcecada por dados. A demanda por dados é tanta que muitos canais de notícias alimentam o drama em nome da informação. Eles querem atenção e estão dispostos a servir qualquer coisa que chame mais a atenção. Afinal, boa parte dos donos de canais de notícias são empresários. Eles devem fornecer o que as pessoas querem ver e ouvir para ganhar dinheiro e manter os seus negócios a funcionar. Como isso influencia o comportamento do investidor? Os investidores assistem às notícias de finanças para se manterem atualizados e garantir que estão a tomar as decisões corretas. Eles dependem de informações de várias fontes, mas como discutimos, a maioria das informações cria mais caos do que ordem. Não fomos projetados para consumir tanta informação. Lembre-se, todos nós temos um cérebro de lagarto que ainda se está a adaptar a este mundo avançado. Também tendemos a confundir correlação com casualidade, formando relações entre vários conceitos que levam a ainda mais confusão. Às vezes, quando o problema é complexo, é essencial focar em alguns fatores fundamentais e ignorar o resto que está criando ruído. Afinal, nem toda a informação é útil. É também por isso que, apesar de haver tantos vídeos no YouTube sobre cada assunto ou problema, compramos cursos ministrados por especialistas em uma habilidade específica. Um investidor comportamental investiga as credenciais da pessoa que entrega as informações antes de processá-las. Hoje em dia, a mídia impõe inúmeras agendas pessoais entre as pessoas, com tanta frequência que as informações reais são distorcidas. O que você obtém, em última análise, é uma percepção distorcida da realidade. A sua abordagem deve ser filtrar qualquer ruído existente e se concentrar nos factos. Lição número 6. As emoções são adequadas para situações baseadas na sobrevivência, mas geralmente são ruins para investir quando a avaliação de probabilidades está envolvida. Algumas pessoas usam frases como "não fique muito emotivo, seja lógico", enquanto outros usam frases como "você não tem nenhuma emoção". Então, o que é certo? As emoções são boas ou ruins para nós? Vamos conversar sobre isso. As emoções podem ser úteis quando você está preocupado com a sua sobrevivência. Por exemplo, você vai a caminhar pela rua e de repente vê uma cobra a rastejar em direção à sua perna. Nesse caso, você foge repentinamente por medo. O medo é uma emoção que te ajuda na sobrevivência. Então o medo é uma coisa boa nesse contexto. Mas por outro lado, se esse medo o agarrar com as suas presas quando você compra ações, pode embaçar o seu senso de julgamento. Portanto, não é bom nem ruim. Tudo depende do contexto. Em outras palavras, você pode dizer que as emoções são boas ao sobreviver a circunstâncias difíceis e garantir a sua segurança. Mas onde a lógica é necessária, elas não são muito úteis. O autor fala sobre como as emoções afetam a nossa percepção de risco e probabilidades. Se houver uma determinada empresa que você ama, você tenderá a ignorar os dados que dizem porque você não deve investir nessa empresa. Pensem como as pessoas se emocionam e superestimam as suas chances de ganhar na lotaria. Por outro lado, quando as pessoas temem algo, digamos começar um negócio, elas superestimam os riscos associados a isso. É também por isso que muitas pessoas não iniciam nenhum negócio ou empreendimento. Lembre-se sempre de que as emoções nos ajudaram a navegar pelas selvas séculos atrás. Seria impossível nos protegermos dos animais selvagens se não tivéssemos medo e intuição. Mas hoje elas são um obstáculo. Quando você decide correr qualquer tipo de risco, o seu cérebro pensa que existe algum perigo para a sua sobrevivência e ativa a resposta de luta ou fuga. O que, por exemplo, não é bom quando você tem que fazer um discurso importante na frente de uma plateia. Lição número 7. Não leve a si mesmo e às suas opiniões muito a sério. O autor sugere que o ego é ruim para os investidores comportamentais. Muitas vezes, os investidores fazem julgamentos com base apenas em suas experiências e opiniões pessoais, o que é uma abordagem errada. Em vez disso,
eles devem olhar para os dados. Como discutimos, a mente humana tem muitos preconceitos. Independentemente de quão bom seja em investimentos, sempre há alguma probabilidade de cometer erros. Os dados ajudam você a fazer investimentos sólidos em comparação com as nossas opiniões pessoais. Claro, muito disso nos paralisa, mas ainda melhor do que confiar em opiniões tendenciosas que todos temos em nossas mentes. A prova disso é que investidores conhecidos como Warren Buffett diversificam as suas carteiras. Até eles acreditam que a mente humana está sempre sujeita a julgamentos erróneos e erros, mas muitas vezes o excesso de confiança nos torna ainda mais tendenciosos. Achamos que a confiança é uma virtude, mas por mais que muitos a celebrem, ela também pode fazer você perder dinheiro na bolsa. E daí? Isso significa que você deve manter o seu ego sob controle e estar aberto ao feedback. Um forte abraço, pessoal. Até à próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo.